contendas, de brigas, de facções. Facções é o quê? Divisão. Então, no vinho, no álcool, há contenda. Aquele que ingere bebida alcoólica, ele está ingerindo para dentro de si contendas, brigas, dissoluções. É isso que vai acontecer. E aí a gente entra na leitura principal. Enchei-vos, ou melhor, Jesus dizendo que João batizou com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo. E é o tema principal dessa lição de hoje. Ser cheio do Espírito Santo. E mais adiante o leitor, ou melhor, o escritor, o comentarista, ele vai fazer uma divisão entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Todos nós sabemos, é pregado aqui diariamente, que há uma diferença entre ser batizado e ser cheio. Introdução. Ao observarmos a situação de pessoas sendo ungidas ou batizadas com o Espírito Santo, inevitavelmente algumas perguntas nos vêm à mente. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Como podemos viver na dimensão do Espírito Santo? Estamos em condições de viver esta dimensão? Se você não leu, não fez essas perguntas a você, se faça nessa manhã. Como ser cheio? Você é cheio? Tem o Espírito Santo? Vou abaixar ainda mais a pergunta. Não é se é cheio, é se tem. Tem? É uma pergunta a se fazer. Ah, mas eu ainda sou jovem. João Batista recebeu no ventre da mãe. Era um bebezinho. Quando viu Jesus, quando sentiu a mãe do Criador chegando, não conseguiu suportar. O Espírito Santo já veio sobre ele, ele foi cheio. Então não há idade para se encher do Espírito Santo. Não há idade, não há limites. Quem impõe o limite é você, sou eu. Nós limitamos a força do Espírito Santo. Mas ele não é Deus? É. Mas ele não é soberano? Sim. Mas ele é extremamente educado. Ele não força a barra. Sabe aquela pessoa que fica forçando a barra? Fica de cima insistindo? E às vezes faz com força. O Espírito Santo ele não é assim. É claro que o Senhor Jesus ele vai ficar chamando. Ele vai tentar. Mas ele nunca vai ser abusivo, usar da força. Ele é extremamente educado. Ele vai perguntar a você se ele pode entrar. Aí é você que vai decidir se sim ou se não. Existem pessoas que pensam que é por força, né? O calvinismo ele não vai dizer que é, mas na verdade é. Porque é tudo do jeito que Deus quer. Esse é o pensamento calvinista. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. É claro que Deus é soberano. Mas não há um versículo na Bíblia que prova que Deus decretou todas as coisas. Então, se há um decreto, você querendo ou não, o Espírito Santo ele vai vir sobre a sua vida. E não é por aí. Amém? Nessa lição abordaremos alguns pontos importantes acerca da necessidade de termos uma vida cheia da presença gloriosa do Espírito Santo. Daniel, traz um copo com água para mim, por favor. Eu gostei muito dessa lição. Quando eu pensei em passar para a professora Alessandra, mas quando eu abri esse primeiro tópico aqui, que eu vi esse início de uma exegese aqui, eu falei, não, eu gosto, eu vou me aprofundar mais nessa lição.
porque eu gosto muito. E o escritor, um homem extremamente capacitado, ele começa... Muito obrigado, meu filho. Os termos enchei-vos do Espírito Santo contêm 4 verdades importantes para uma melhor compreensão sobre o assunto. Ele começa trabalhando o verbo. O verbo aqui está no imperativo. Alguém sabe me dizer o que significa isso? Está dando uma ordem. Se eu não me engano, na última vez que eu preguei, eu falei sobre isso. O verbo no imperativo é uma ordem. Não é um pedido. É diferente de você pedir uma coisa, você não tendo autoridade para mandar, você pedir. E você tendo autoridade para mandar e você mandar. Deus está dando uma ordem direta. Ele não está obrigando, mas é uma ordem. O que acontece quando você recebe uma ordem? Tem consequências. Se o seu patrão te der uma ordem, se você não fizer, você pode receber uma advertência. Você pode até ser mandado embora, dependendo do seu patrão, do seu superior. Então aqui é uma ordem. O verbo no imperativo acentua o caráter de mando, de autoridade. Trata-se de uma ordem dada por Deus para que possamos viver de modo que agrade a Ele. A plenitude do Espírito Santo em nós nos capacita a sermos semelhantes a Cristo. Portanto, deixar-se encher do Espírito Santo é uma questão de obediência a Deus. Quem não procura se encher do Espírito Santo está desobedecendo. Quem desobedece, peca. Quem peca, Jesus voltar, fica. Sem Espírito Santo não sobe. Vou deixar bem claro aqui. Não adianta. Então eu tenho que ser batizado. Não, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ter fruto. Fruto do Espírito Santo. E suas 9 vertentes. 9, né? Então, quem não é cheio do Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo, não é crente. Porque os discípulos receberam o Espírito Santo antes de ser batizados. Várias pessoas receberam o Espírito Santo antes de ser batizadas. No Antigo Testamento não houve batismo com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo agia em homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento. Então, não ter o Espírito Santo na sua vida, isso implica uma passagem direta para o inferno. Não há salvação. Não é brincadeira. É algo muito sério. Mas eu ainda estou muito jovem. Continua com o pensamento que vai passar a eternidade no inferno. Essa é a verdade. Já comecei dizendo que não há idade para receber o Espírito Santo. João Batista recebeu ainda criança. Estava na barriga de sua mãe. Não tinha nem nascido. Ele já tinha o Espírito Santo. Então, se encher do Espírito Santo, Deus dá essa ordem porque Ele sabe disso aqui. Ele sabe que sem o Espírito Santo, que é o selo, e a Bíblia diz que somos selados para o dia da redenção, e esse selo é o Espírito Santo, sem Ele não adianta. O arrebatamento acontece e sem selo não sobe. É como se fosse uma passagem. Você chegar no aeroporto ali sem a passagem, tchau. Talvez na rodoviária você até consiga comprar, mas no aeroporto já é mais difícil. É mais difícil. Então, sem o Espírito Santo, não tem nem diálogo. E aí, continua, o tempo é no presente. No tempo presente, o que isso implica? É agora. É hoje, pastor, é isso mesmo, muito obrigado. E aí ele até cita Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lá também está no presente, ou seja, a transformação é dia após dia. A renovação é dia após dia. Transformação é amanhã? Não, Jesus fala, não vos preocupeis com o amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações. A preocupação é hoje. Amanhã se preocupe em ter um bom emprego, amanhã se preocupe em ter uma casa, em ter um bom carro. E isso é para amanhã, e nem deveria ser. Porque Jesus ele aborda muito bem, ele é bem explicativo. É bem elucidativo o que Jesus explica. Então,
é hoje. Encha-se do Espírito Santo hoje. Por quê? A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Começamos na leitura principal, Jesus dizendo, os tempos futuros não cabem a vocês. Jesus já cortou os discípulos já na hora. Mas não preocupa com o futuro, não. Se encha do Espírito Santo agora. É agora. Ah, vou deixar para amanhã. Você pode deixar para amanhã. Você tem toda a liberdade para fazer isso. Mas talvez o amanhã pode não chegar para você. Talvez o amanhã não chegue para mim. Talvez o culto à noite não chegue para a gente. O almoço. Talvez nem terminamos essa EBD aqui. São muitas possibilidades. Então, trata-se de um processo contínuo. Portanto, não é razoável que um cristão esteja cheio do Espírito Santo apenas quando está pregando ou ensinando. E quero deixar algo bem claro: pregar e ensinar não quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo. É necessário que se tenha uma vida em constante rendição a Deus, onde a experiência da renovação se verifique repetidas vezes. Romanos 12, 2, como foi citado. Tópico 3, enchei-vos, ou a terceira referência. E aqui sai do grego e entra no português. O escritor, ele é bem cauteloso. Gostei muito dessa lição. E ele sai do grego, da gramática grega, e entra na gramática portuguesa. A expressão enchei-vos, com a colocação pronominal no plural, indica que estar cheio do Espírito Santo não é uma necessidade só para bispos, pastores, evangelistas, obreiros ou pessoas específicas, mas é destinado a todos. Então, quando o escritor escreveu esse texto, quando Jesus disse, quando Paulo relata em Efésios 5, 28, enchei-vos do Espírito Santo, é por isso que Paulo era um homem extremamente capacitado. Ele estudou para isso. Foi um homem que buscou se formar para isso e com certeza era o chamado de Paulo. Porque nada na Bíblia é escrito em vão. Eu não sei se você assistiu a aula ontem. Para quem estava na quarta-feira, eu avisei sobre a aula. O pastor Tiago, ele falou sobre Jó. E ele trouxe uma perspectiva diferente de Jó que eu nunca tinha visto antes. E olha que eu estudo hebraico, eu gosto do hebraico. Só porque ele é mestre. Eu estava até brincando com a Dani, né? Ele converteu, a Dani tinha acabado de nascer. Então ele já é um cara com mais experiência. Ele realmente é um mestre. E ele deu um testemunho muito lindo ali. O David gravou a aula. Ele também gravou, vai disponibilizar lá no grupo. Mas foi uma aula extremamente rica. Foi muito importante aquilo que ele trouxe. Então, quando o escritor, no caso a gente entende que é Moisés, escreveu todo o livro de Jó, nada ali foi em vão. Então, quando uma pessoa escreve na Bíblia, quando algo está lá detalhado na Bíblia, a pessoa inspirada pelo Espírito Santo, nada é em vão. Então, aqui ele está dizendo o quê? O encher não é para quem prega. Não é para mim que estou aqui lecionando. Não é para o David que está ali na mesa de som. É para todo mundo. Rebeca, liga o climatizador, por favor. É para todos. O encher é para você, é para mim. É para quem não veio hoje. É para todos. É para Maria Antônia. Está disponível para ela. Ela sabe pedir? Não. Aí só vai descer se for um propósito de Deus. Se a igreja estiver aqui incessantemente buscando, como em Pentecoste, o Espírito Santo vir, aí você pode ter certeza que ela será cheia também. Oi? Amém, glória a Deus. Então, é para todos. Isso está disponível a mim e a você. Antes, no Antigo Testamento, era só para algumas pessoas. Realmente, era só para os sacerdotes, para os profetas, ou quando Deus queria usar alguém. Era limitado, tinha uma certa limitação. E agora não.
E por que que quando tinha uma limitação as pessoas queriam? Alguns fingiram, tentaram ser profetas e agora que não tem limitação a gente não quer. A gente não busca. É como se você tivesse um prêmio na loteria, tivesse ganhado milhões. É claro que o Espírito Santo é muito melhor do que isso, é até uma comparação chula. Você tivesse ganhado bilhões, vou tentar melhorar. Seria o homem mais rico da terra se fosse lá buscar o dinheiro e você não vai. Você não se importa. É só ir lá e buscar. Ó, tá aqui ó, o bilhetinho no meu nome. E a gente não se importa. É isso. É algo maior do que isso. Porque é incomparável a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O enchimento do Espírito Santo não é uma obra humana, é uma obra divina. Ninguém alcança a presença do Espírito pelo próprio esforço. Por isso não adianta exagerar na oração com gritos ou qualquer outra demonstração estridente de agonia. A manifestação do Espírito Santo acontece na pessoa que se rende totalmente a Deus. Confia nele e sente o desejo de que o Espírito Santo faça morada em seu coração. Não é por força. Não é porque você é especial, porque eu sou especial, não é. Porque, infelizmente, no fundo, não é um ataque, mas aqui é estudo, é ensino. Os nossos irmãos calvinistas, eles se sentem especiais, porque é só para eles. Os católicos se sentem especiais, porque é só para eles. A gente vê vários assuntos aí. Por que falar dos católicos? Algumas lições mais à frente iremos tratar sobre Mariologia. E esses dias, acho que foi até o pastor Osmael que me mostrou, um rapaz dizendo que o Espírito Santo é esposo de Maria e que nós não temos o Espírito Santo porque nós não recebemos Maria. E onde a esposa não é recebida, o marido não vai. Dá vontade de rir. Porque é algo surreal. Como que a pessoa tem uma mentalidade, uma mente tão fértil? Poderia trabalhar na NASA. A cabeça que tem para pensar, para raciocinar esse tipo de coisa, se ele trabalhasse lá, era um dos melhores. Então, não é por força, não é porque somos especiais, porque existem algumas congregações que se sentem especiais e dizem que a salvação é só para eles, que o Espírito Santo é só para eles. Não, o Espírito Santo é para todos. É para quem quer, para quem atende o chamado, é para quem ouve, para quem quer ser cheio. Ah, mas eu aceitei Jesus, levantei a minha mão, amém, glória a Deus pela sua vida. Parou por aí? Parei. Não tem Espírito Santo. É contínuo, a busca é incessantemente, é todo dia, acabamos de ver, está no presente. Eu tenho que buscar hoje, se eu não buscar hoje, talvez amanhã ele não estará mais em mim. Vai diminuindo gradativamente a cada dia. Não oro? Tchau. Fica sem conversar com a esposa, com o marido, com a mãe, para ver. Some, desaparece. Depois você volta para ver se vai ser a mesma coisa. Vai não. Talvez o casamento até acabe. Entra dia, sai dia, não conversa, ninguém dialoga com ninguém. Vai acabar. Tópico 2. As duas leis espirituais. A lei do pecado. Paulo trata muito sobre isso. Há leis espirituais que operam dentro de nós. E assim como na física, a lei da gravidade nos empurra para baixo. No âmbito espiritual, a lei do pecado nos empurra para o pecado. Paulo escreveu sobre essa lei com base em sua própria experiência. Paulo fala sobre isso. O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, esse está sempre diante de mim. Isso eu faço. É porque nós nascemos caídos. Maria Antônia, infelizmente, ela nasceu caída por conta da natureza pecaminosa de Adão. Herdamos isso. Ela vai ter que crescer, ela vai ter que aceitar Jesus, tem que ser ensinada. Aí chegar um dia que ela vai estar aqui. Alguém quer aceitar Jesus? Ela vai levantar a mão, pode não ser aqui, pode ser em algum congresso, visitando outra igreja. Pode ser onde ela estiver, o Samuel, a Maria Alice. E aí ela vai levantar a mãozinha e falar, eu aceito. E aí ela vai passar por todo o processo que eu e você passamos e estamos passando. Por quê? Porque a natureza pecaminosa está dentro de nós. Ah, eu sou bom.
Quando o jovem rico chega diante de Jesus e fala, meu bom mestre, Jesus já retruca. Por quê bom? Bom é só Deus. Bom é Ele. Só Ele. Está lá no céu. Ninguém é bom aqui. Foi Jesus que falou. Por quê? Fica sem orar. Fica sem jejuar. Para você ver. Eu vou voltar a ser aquela mesma pessoa? Não, você vai ser pior. Porque a Bíblia fala que quando sai um demônio, ele não acha uma casa, ele volta para aquela casa, enquanto ela vazia e limpa, ele vai, chama mais 7 e volta. É pior. Sabe aquela pessoa que você viu? A gente sempre conversa sobre isso. Ela, nossa, fui no tal lugar, a pessoa estava lá, cantou, pregou. Hoje ela está pior do que antes. A pessoa, quando ela sai, ela fica pior. Se antes não fumava, você pode ter certeza que quando sair vai fumar, vai beber. Não roubava, vai roubar. Fica pior. É bíblico isso. A pessoa que entra na igreja, se converte e depois sai, ela fica irreconhecível. É isso que acontece. Essas coisas acontecem por quê? Porque isso está dentro de nós. Não morreu. É igual no batismo, né? Lutero fala, no batismo eu pensei que o velho homem morria, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Ele fala, tem essa frase épica de Martinho Lutero. E é verdade. A gente acha que o batismo vai matar o velho homem, não vai. Ele não vai morrer ali, não. Se você não matar ele dia após dia, ele volta pior. Por isso que é dia após dia. Exatamente. Quem estiver de pé, cuide para que não caia, porque se cair é problema, meu irmão. Se cair para levantar. Sabe aquela criancinha, quando cai, não dá conta de levantar sozinha, você tem que ir lá ajudar? Igual no caso da Maria Antônia, se você põe ela de um jeito, ela vai ficar ali. Porque ela praticamente nem rola, está começando. É a gente. Se cair, meu amigo, para levantar dá trabalho. Dá muito trabalho. É por isso que Paulo alerta sobre isso. O apóstolo Paulo declarou aos crentes de Roma que nele não habitava bem algum, mesmo já sendo ele um seguidor de Cristo. Paulo dizendo isso, foi Paulo, o maior dos apóstolos. Um homem extremamente usado por Deus, dizendo que nele não habitava bem nenhum. Um homem que foi ao terceiro céu, que quando se converteu o próprio Cristo, o próprio Deus desceu para falar com ele. Pensa, o próprio Deus descer para falar com você. Fala, o que está acontecendo? Você sumiu, não ora mais? Foi mais ou menos isso. Paulo, por que me persegues? Fala, quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo que tu está perseguindo. Falou, Senhor, me perdoa. Nunca mais. Foi o próprio Cristo que falou com ele. E ele reconheceu que dentro dele não tinha nada de bom. Ele fala, pobre e miserável homem que sou. É assim que ele começa. Uma carta que ele escreve a Timóteo, ele fala, Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, eu sou o pior dos pecadores aqui. E Cristo veio me salvar. É Paulo falando. Essa lei continua em nós. Ela não foi deixada como herança por ocasião da queda de Adão. Ela nos foi deixada como herança por ocasião da queda de Adão no Éden. Se acharmos que dentro de nós só há coisas boas, contrariaremos o que Paulo ensinou. Apesar de nossos esforços, continuamos sujeitos a cometer deslizes por causa do conflito interno inerente à nossa estrutura. A luta do bem contra o mal, o espírito contra a carne. Não podemos ignorar esta lei. A cruz nos livrou do homem velho, mas não eliminou de nossa essência a lei do pecado. Continua lá. Se tu acha que não continua, fica sem orar, sem jejuar, sem ler Bíblia, sem vir para a igreja, para tu ver. Se ele não vai aparecer, não vai nem dar tchau, fala, oi, estou chegando, a que você vê já chegou. É isso que acontece. O problema é esse. O enchimento, ele é contínuo. É todos os dias. Se eu não procurar uma melhora hoje, não, amanhã eu vou mudar. Não adianta. Amanhã você não vai mudar. O seu amanhã é hoje. Você nem sabe se amanhã você vai acordar. Então é hoje, é agora. Não, eu vou fazer hoje, faz hoje. Porque se você fizer hoje, independentemente da situação, não, eu estou em jejum, eu estou orando, Jesus volta e tu sobe.
Mas se tu deixar para amanhã, talvez o amanhã nem chegue. A gente nem sabe. Os governantes estão tudo louco aí, alguém solta uma bomba aí, mata todo mundo, acabou. Nem viu. Tem tanto de gente infartando aí, menino novo infartando. Infarta de noite nesse calor aí que anda ultimamente, você nem vê. Teve um amigo de infância em Goiânia, morreu essa semana. Deu uma convulsão lá, caiu, bateu a cabeça, deu morte encefálica. Acabou. Rapaz novo, da minha idade. Fiquei sabendo, já tinha enterrado. Foi. Não volta mais. Às vezes, em nosso cotidiano, somos surpreendidos com coisas que nos trazem constrangimento e perturbação. E por causa de nossas limitações, nesses momentos, somos tentados a praticar atitudes não contradizentes com o padrão bíblico recomendado por um cristão. Glória a Deus. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Não só quando somos surpreendidos com as nossas limitações, mas a maioria das vezes quando somos confrontados, quando alguém nos confronta, revelamos quem somos. Quando alguém confronta você, alguém diz que você está errado, alguém chama a sua atenção, como você reage? Quando você recebe uma ordem do patrão, nossa, que cara chato, mas é o cara que põe a comida na sua mesa. Nossa, mas minha mãe é chata, mas é ela que cuida de você. É ela que põe o papazinho lá na mesa. Nossa, meu pai é insuportável. Pois é, mas se não fosse ele, tu nem tinha nascido. Como nos comportamos diante dessas situações? Se um carro nos fechar ali, o cliente que não pagou, o salário lá na empresa que atrasou. Porque o que a gente tem visto por aí são crentes, entre aspas, que dizem que o cristão deve se armar porque a gente não é bobo, que a gente tem que se defender, tem que comprar uma arma. Vai lá, compra. Compra uma arma e no primeiro que entrar lá dentro de sua casa, dá um tiro na cabeça dele. Que eu já ouvi muitos dizerem isso. Ah, mas Jesus mandou os discípulos pegar a espada, não foi, pastor Davi? Realmente, foi. Mas não para não, continua lendo. Não termina de ler, não. Porque Jesus fala assim, para que seja cumprida a profecia. Entre malfeitores ele foi contado. Era só para isso. Era só para quando os soldados viessem, a narrativa estivesse de acordo com a profecia. O Cristo, o Salvador, estava entre malfeitores. E ele estava entre malfeitores. Foi só para isso. Quando Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus falou, faz isso não. Eu não vim para isso. Se eu quisesse, eu rogava meu pai, ele mandava uma legião de anjos. Não precisava nem de uma legião, só um. Só um. Às vezes nem precisava, porque quando eles perguntaram, cadê o Cristo? Jesus disse, eu sou, caiu todo mundo. Não precisava nem de anjo. O próprio Jesus. Eles levantaram e, cadê Jesus? Falei, eu sou eu que falo contigo. Não precisaria. Então não vai nessa não. Ah, beber pode. Tem muitos mestres por aí na internet aí que diz que pode beber. Toma uma bebidinha. Vinhozinho, não tem nada demais. Comprar uma arma para se defender, não tem nada demais. Não vai nessa não. É lógico que nós, como homens, a nossa prioridade é defender a nossa família. É claro que em situações, a gente só sabe como vai ser quando eu estiver lá. Então é bom que a gente ore para que não aconteça. Porque ninguém sabe. Se alguém chegar e meter a mão na cara da sua esposa, você sabe como você vai reagir? Tem que ser crente, tem que ter o Espírito Santo para sair calminho, abraçar ela e vamos embora chorando os dois. Tem que ser muito crente mesmo, de verdade.
Era isso que Jesus iria fazer. Ah, mas Jesus entrou lá e quebrou tudo. Tem todo um contexto por trás disso. Jesus entrou lá, desceu a chicotada nos cambistas, mas tem todo um contexto por trás disso. Jesus disse: se alguém quiser a tua túnica, se alguém vier te roubar, dá a roupa de baixo também. E se ele falar, vamos 1 milha, vai 2. Então Jesus está dizendo, se alguém vier e te roubar e pedir o telefone, dá a carteira também. Fala, não, leva a carteira também. É isso que Jesus está falando. Leva só o telefone, não leva a carteira também. É isso. Ah, eu quero o telefone. Não, leva o carro também. É isso que Jesus está dizendo. Amém? Tópico 3. A lei do Espírito de vida. Essa lei foi dada pelo Espírito Santo em Romanos 8:11. A lei do Espírito de vida se faz presente em nós quando abdicamos de nossas próprias vontades, inclusive das coisas que consideramos boas conforme o nosso caráter, e passamos a depender de Deus, demonstrando nossa obediência a Ele. A lei do Espírito opera no terreno da dependência irrestrita de Deus. Andar no Espírito não significa experienciar um esforço opressivo e infrutífero, mas é um andar com alegria, com deleite espiritual. O Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte sobre a porta estreita. Falou também de um caminho apertado ou estreito, mas nunca foi propósito dele impedir que as pessoas passassem pela porta do reino da graça, ou que se estivessem no batente da porta, que se detivessem no batente da porta e ficassem ali paradas. A lei do Espírito, é interessante que quando a gente lê Gálatas, capítulo 5, que vai falar sobre o fruto do Espírito, Paulo diz, quando essas coisas não há lei. Se você estiver no fruto do Espírito, está tudo legal. Está salvo. Jesus voltar, sobe de mão dada. Mas se não tiver, se voltar uns versículos atrás e você tiver com os frutos da carne, aí a lei. Aí o problema é grande. Então, quando uma pessoa ela tem o Espírito Santo, ela tem o fruto do Espírito Santo na sua vida, ela respeita pai e mãe, ela respeita a autoridade, ela respeita o professor, vocês que são jovens, ela respeita o próximo, o coleguinha, ela respeita as pessoas na igreja, as pessoas mais velhas. Essa pessoa tem o Espírito Santo. Ela respeita as pessoas na rua. É uma pessoa que tem um bom coração, é uma pessoa que assim como o pastor Davi, sempre o pastor Osmael usa, que ele vinha para a igreja, né, pastor? E depois se eu saía e ia para o boteco. A Márcia, isso. Exatamente, são 2 exemplos. Por que não bebe mais? Por que não fuma mais? Obra do Espírito Santo. É só Ele. Você não larga porque você quer, não. Ah, é porque eu sou forte, não é nada. Paulo fala, quando estou forte, quando penso que estou forte, é que fraco eu estou. Ah, eu vou parar de beber e eu vou parar quando eu quiser. Para não. Conheço uma pessoa que falou que ia parar e parou. Parou porque ia morrer. É Espírito Santo. O que faz a gente ser diferente é a lei do Espírito. É o que transforma as nossas vidas. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que fofocava não fofoca mais. Falava mal do irmão não fala mais. Adulterava não adultera mais. Bebia não bebe mais. E por aí vai. É o Espírito Santo. É só Ele. Ah, então como que eu vou conseguir vencer, ser liberto disso, orando e jejuando e lendo Bíblia? Às vezes você vê vídeos na internet dizendo, não, isso aqui, esse tipo de pecado, esse tipo de prisão, não sai de qualquer jeito. Mentira. Ah, não adianta orar, não adianta jejuar. Mentira de Satanás. Não há nada
que o Espírito Santo não quebre em nossas vidas. Não há nada, não há um versículo na Bíblia dizendo que além disso tem que ter outra coisa, a não ser orar, jejuar e ler Bíblia, e ter comunhão com a igreja. É só isso. É orar, jejuar, ler Bíblia e ter comunhão com a igreja. É difícil? É. Não deveria, porque é uma coisa tão simples. Mas é difícil. Por que é difícil? É o mundo espiritual. Sabe por que você não gosta de orar? Por conta do mundo espiritual. Porque se for uma pessoa que você gosta, você fica horas e horas e horas conversando. Antigamente, antes do WhatsApp, a gente ligava, a gente ficava 3, 4 horas no telefone conversando com a pessoa. No orelhão, a gente ia por orelhão, formava aquela fila de gente querendo ligar para fora, fazer interurbano, ligar para fora do país. Não, vamos no orelhão tal horário, porque não vai ter ninguém. Os jovens acho que nem sabem, nunca ligaram no orelhão. Tinha que pôr um cartão, mais antigamente era moedinha, você põe um cartão telefônico ali. Prioridade. Qual que é a prioridade? A gente fica aí horas e horas na frente da televisão assistindo um jogo de futebol. Dependendo do jogo, se for uma final, se for um clássico, a gente fica o dia inteiro aflito. Nossa, o dia não passa logo, a hora não passa logo. Mas para ir para a igreja, meu irmão. Nossa, já está na hora de ir para a igreja. Meu Deus. Aí chega, ô Jesus, aquele irmão que está cantando lá, que está pregando. Meu Deus, misericórdia. Esse tempo não passa, olha lá. Já deu 9 horas, o pastor até agora está lá em cima. Vamos, pastor. É assim, é engraçado, mas é assim. Se for para fazer o que você gosta, para assistir uma série, para maratonar, meu amigo, você vira à noite. Se for para jogar um videogame, para quem gosta, para jogar um futebol, para assistir um jogo de futebol, para assistir uma novela, a hora nem passa. Mas quando é para o Senhor, é difícil, é chato. Nossa, eu não aguento mais. Todo dia, segunda, quarta, domingo cedo, domingo de noite. Quando não tem reunião de obreiro. Meu Deus. Nossa, ainda tem culto no lar essa semana. É assim. Porque quando é para Deus, o mundo espiritual entra. E se você não estiver no Espírito, as coisas se tornam chatas. Quando você está no Espírito, que você entra aqui, você já vem de lá para cá no Espírito Santo, na comunhão, você já vem feliz. Quando chega aqui, você continua feliz. Antes de subir aos céus, Jesus deu uma ordem e orientou a formação de discípulos, isto é, que introduzissem pessoas no reino da graça e as ensinassem a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Este é o verdadeiro caminho, aprender a viver conforme Jesus ensinou. Andar no caminho do Senhor é andar no Espírito, é abandonar a velha maneira de viver, a velha e vã maneira de viver. Aqui, o escritor, ele usa 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, alguns traços dessa ministração de hoje, ela tem muito a ver com a pregação à noite. É claro que não é o mesmo tema, mas tem alguns traços. E esse aqui é recebeste dos vossos pais. O que recebeste dos vossos pais? Uma cultura totalmente errada. É isso que Pedro está dizendo. Aquilo que os vossos pais vos ensinaram lá no passado, não serve para nada. Foi errado. Abandona aquilo lá. Então, você que não nasceu em berço cristão, até você que nasceu, porque tem pessoas que nascem, é claro que berço cristão não existe, é só uma maneira de falar para você me entender, você que nasceu dentro da igreja. Às vezes você nasce dentro da igreja, mas o pai e a mãe não é um bom exemplo, é só um frequentador de igreja. Então o que eu vou seguir? Segue a Bíblia. Paulo fala, seja imitadores de mim como eu sou de Cristo, imite a pessoa mais próxima de você, a pessoa que é crente de verdade. Não seja igual, não fique naquilo de errado que os seus pais ensinaram a você. Só que, mas meu pai está errado, minha mãe está errada. Ponto. Você não tem autoridade nenhuma para corrigir seu pai e sua mãe. Nenhuma. Porque ele é seu pai e ela é sua mãe.
Você tem respeito, você deve respeitar. Você sabe por quê? Porque se você não respeitar os seus pais, você não tem parte com Cristo. Quem desrespeita pai e mãe, não honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, não tem parte com Cristo. Não tem Espírito Santo aí. Você está lá danando com sua mãe, o Espírito Santo está te olhando e fala, mas é isso aí mesmo. Te ensinei isso? Não, não tem. Ele nem lá está. Porque se ele tivesse, ele te constrangir de tal maneira que você sentir vergonha de si mesmo. É isso que o Espírito Santo faz. Quando você tem ele em sua vida e você faz algo errado, ele te constrange de uma tal maneira que você sente vergonha. Você fica com vergonha de você. Fala, meu Deus, o que eu fiz? Então, a única pessoa aqui que tem autoridade para corrigir os seus pais é o pastor da igreja. Só ele. É claro que um homem e uma mulher de Deus, inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo, têm autoridade. Não vou entrar nesses deméritos, porque o tempo não me permite e ainda tem umas coisinhas aqui. Tópico 4. Esse aqui, ele é bem... É o ônus da lição. Ser batizado com o Espírito Santo não é a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo. Isso enfatizamos. No Novo Testamento há duas palavras diferentes que são traduzidas para o português da mesma forma, porém para descrever experiências distintas. É claro que quando eu me deparo com coisas assim, eu vou pesquisar. E quando eu me deparei com essa palavra, pimplei-me, ela não existe na Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia aí, se você tiver. Eu abri os manuscritos gregos, ela não existe. Essa palavra pimplei-me, que é uma palavra em grego, e realmente é sim uma palavra que tem esse significado, enchei-vos do Espírito Santo, só porque ela não tem na Bíblia. Tem palavras que derivam dessa palavra. São duas palavras, realmente. É pimplei-me e pleroo, que é a segunda palavra que vamos ver na próxima estrofe. Essa palavra ela não existe, não na Bíblia. E aí quando a gente começa a ler Lucas, Atos, nessa estrofe só Lucas e Atos, que vai tratar de palavras que derivam desse verbo aqui. Essa palavra, pelo contexto em que é usada, dá a entender um enchimento momentâneo para cumprir uma determinada obra. Tem mais a ver com o batismo do Espírito Santo que nos dá poder. Então, o que o escritor está dizendo? Ele está dizendo que essa palavra usada nesses contextos aqui dá a entender um enchimento momentâneo e dá a entender que é o batismo com o Espírito Santo, mas isso é impossível. Não dá. Por quê? Primeiramente, nós pentecostais cremos que o batismo com o Espírito Santo, a sua primeira evidência é o falar em línguas. Se você for ler esses textos, não tem. A não ser Atos 2, que é citado aqui. Atos 2, sim, é o batismo com o Espírito Santo ali. É a vinda do Espírito Santo. Só que Lucas capítulo 1, versículo 15, que vai tratar de João Batista, não é batismo com o Espírito Santo. Até mesmo porque Atos 2 nem tinha acontecido. A primeira evidência de batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento é Atos 2. Aqui, Jesus nem tinha nascido. João Batista nem tinha nascido. Então não tem como. João Batista fala assim, eu batizo com água, mas aquele que virá, ele vai batizar com fogo. Quando João Batista estava velho, batizando no Jordão. Aqui João Batista está na barriga. Lucas 1,41, Isabel, não é batismo. Lucas 1, 67, 68, Zacarias, pai de João Batista, não é batismo. Atos 2, 3, 4, é batismo. Atos 4, 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, fala ousadamente. Pedro já tinha sido batizado, então ele foi batizado 2 vezes. Atos 2, Pedro já tinha sido batizado. Então agora em Atos capítulo 4, versículo 8, Pedro é batizado novamente. Atos capítulo 9, versículo 17. Isso aqui é bem interessante porque fala de Paulo. Quando o Senhor Jesus desce, o texto não diz que Paulo foi batizado ali, mas eu acredito que foi. Por quê? Quando a gente continua a ler, Deus fala com Ananias. Ananias, vai lá,
na casa de Simão, se não me engano, na rua chamada Esquina. E lá tem um homem esperando você lá. Chama Paulo. Põe a mão sobre ele e ora, para que as escamas caem. Ananias chega lá, põe a mão sobre Paulo, só que Deus falou, ele já viu em visão. E aqui o escritor está dizendo que esse batismo aqui, que ele está supondo, é para poder. Então Paulo já tinha sido batizado antes, porque ele já tinha tido uma visão. Ananias chega e põe a mão sobre Paulo, que cai as escamas e que você seja cheio do Espírito Santo. Deus não mandou Ananias dizer isso. Deus falou, põe a mão e ora para a escama cair. Deus não falou para pôr a mão sobre Pedro, sobre Paulo, para ele ser cheio do Espírito Santo. E se você ler, você não vai ver no texto dizendo que Paulo foi cheio do Espírito Santo ali. Só falou, as escamas de Paulo caiu. Só. Então não tem batismo com o Espírito Santo aqui. Atos 13 é Paulo cheio do Espírito Santo, já tinha sido batizado com o Espírito Santo. É quando ele se depara com aquele mágico enganador e ele, através do poder do Espírito Santo, decreta a cegueira sobre a vida daquele homem. Então Paulo foi batizado novamente, então não cabe. Infelizmente não cabe dizer que esses textos aqui são o batismo com o Espírito Santo, porque ele está dizendo que o batismo com o Espírito Santo, de certa forma, é momentâneo. Então, uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo uma vez, ele vem, é batizado, acabou, porque é momentâneo. E depois ela tem que ser batizada de novo? Não existe isso. Infelizmente. Agora, quando você passa para a segunda estrofe, de perfeito acordo, a outra palavra é pleiros, na verdade é pleres, indicando um enchimento interior de dentro para fora, representando um processo contínuo de crescimento espiritual e maturidade que aparece nos textos de Lucas, capítulo 4 com Jesus, Atos 6 com os diáconos, Atos 6 com os diáconos, Atos 7 com Estevão, quando ele está ali prestes a subir ao céu, Atos 11 com Barnabé, Efésios 5,18, que é uma das leituras que fizemos no início, na ordem para se encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo e não do vinho em que há contenda. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é diferente de ser cheio do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, nós cremos que a primeira evidência é o falar em línguas. Não poderemos abordar isso, mas isso é abordado corriqueiramente e acredito que os irmãos lembram. Não há evidências do falar em línguas nesses textos citados. Não há evidência de batismo, até mesmo porque os discípulos, antes de serem batizados em Atos 2, eles já tinham recebido o Espírito Santo através de Jesus para ir na primeira e na segunda comissão, onde eles expulsaram demônios, curaram enfermos, e ali não foi o batismo com o Espírito Santo. Bom, pelo menos eu nunca vi ninguém defender que o batismo com o Espírito Santo foi ali. Que o batismo com o Espírito Santo foi em Atos 2. Ali sim foi o primeiro batismo, e aí você vai encontrar batismo com o Espírito Santo em Atos 8, em Atos 10, e em várias outras passagens. Amém? Essa palavra significa ser cheio, realmente, as duas palavras significam ser cheio do Espírito Santo. Mas não como uma experiência do momento, e sim como uma continuidade. É uma divergência do que ele disse anteriormente. Porque no primeiro estrofe era algo momentâneo, mas agora já é algo que é contínuo. Não está relacionada com obra, mas com vida. É claro, uma vida íntegra diante do Senhor. Acerca dessa experiência subjetiva de encher-se com o Espírito Santo, lemos em Efésios 5, 18 e 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vejamos as maneiras listadas nesses versículos. Falando entre vós. O texto diz, falando entre vós. Isso implica numa interação coletiva. Quando nos encontramos com nossos irmãos em Cristo, temos que aproveitar a oportunidade para salmodiar, profetizar, orar por eles e abençoá-los de uma maneira sincera e inspirada no amor a Deus.
Sabemos que os cânticos não são simplesmente música, mas trata-se de algo que vem do profundo de nosso espírito. Temos que deixar a frieza e experimentar essa verdade na igreja em nossos dias. Mas, para isso, é necessário que tenhamos uma vida de constante oração, meditação na palavra e contemplação do Senhor. Para viver isso aqui que o escritor nos disse, temos que ter uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, para que possamos chegar aqui cheios do Espírito Santo, impor as mãos, abençoar, orar, profetizar, usar os dons. Temos que ter uma vida de comunhão com Deus. Para termos uma vida de comunhão com a igreja, temos que ter uma vida de comunhão com Deus. Devemos manter uma atitude de louvor e gratidão por toda e qualquer coisa ao nosso redor. É fundamental aceitarmos as determinações de Deus para a nossa vida, agindo sem murmurações ou queixas. Esse processo redunda em um tremendo quebrantamento de nosso ego, proporcionando em nós a graça e unção em um verdadeiro enchimento de dentro para fora. Esse é o aspecto subjetivo da cruz, um viver diário e constante. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, deixamos de lado o orgulho e a soberba. Deus nos enche com o seu Espírito. A sujeição sincera ao corpo de Cristo quebra nosso orgulho, nossa autossuficiência e nos deixa preparados para sermos cheios do Senhor. Se andarmos no Espírito Santo, viveremos com mais tranquilidade e saberemos descansar nele. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é diferente. Ela não continua a mesma, é impossível. Ah, mas tem tantos anos fulano não me doa, é porque não tem o Espírito Santo. Não adianta. A única pessoa que a Bíblia lista que demorou muito tempo para mudar foi Pedro. O problema dele com os judeus demorou tempo, demorou anos. Foram mais de 10 anos para ele aceitar que os gentios, falei judeus, né? Os gentios tinham parte com Cristo no reino. Levou tempo, mas ele mudou. Tem pessoas que levam tempo, mas muda. Se tem tempo que a pessoa está na igreja, ela não muda, ela só está na igreja. Ela é só uma espectadora, uma telespectadora. Exatamente. É só uma frequentadora de igreja. Se não muda, não adianta. Não tem Espírito Santo, não busca. Se você está ouvindo de alguém dizendo que você não muda, é porque você não tem o Espírito Santo aí. Jesus voltar, tu fica ligeiro. Ah, mas você continua do mesmo jeito, você não muda. Então, eu tenho que mudar. Espírito Santo, me ajuda aí. Preciso mudar. Porque senão você fica. Vai subir todo mundo, tu vai ficar. Vai ficar. E não queira ficar para a grande tribulação, não. Ah, eu vou ficar para a segunda leva. Me mostra um versículo que tem segunda leva. Na grande tribulação existe selados. Tu não foi nem na primeira, quer ser selado para a segunda? Existem os salvos na grande tribulação que são mártires. Está preparado para morrer por Cristo? Está preparado para chegar alguém aí e falar: quem não negar a Cristo, morre agora. Quem for negar pode sair pela porta da esquerda. Os que não, fica ali no fundo ali. Tu vai sair ou vai ficar? É uma pergunta a ser feita. Concluindo, achamos por bem enfatizar a necessidade de buscarmos ininterruptamente a presença do Senhor. Sem esta presença, nada podemos, nada somos e nada faremos. De fato, necessitamos muito das virtudes do fruto do Espírito. Que a cada dia possamos manter viva a chama do Espírito Santo em nossos corações, amando o próximo, perdoando e sabendo viver em unidade com o corpo de Cristo. Amém. Lembre-se, sem o Espírito Santo, nada. Não adianta. Adianta nem tu vir para a igreja. Exatamente. Então você tem que buscar o Espírito Santo. Se tem coisas que você não consegue deixar, é o Espírito Santo. É Ele. Jesus disse: eu vou mandar um outro Consolador, é o mesmo de mim. Então eu vou mandar Ele para fazer o que eu fiz aqui. Já perdoei pecado, libertei, mas agora se você precisa de outro tipo de libertação, que Jesus nos libertou da morte.
mas agora você precisa de libertação dos seus vícios, dos seus desejos, das suas paixões, é com Ele. Tu tem que tratar com Ele. Se tu não tratar com Ele, não adianta. O diálogo é com Ele, todo dia. A conversa é com Ele. Tu vai resolver com Ele. E quem é Ele? É o Espírito Santo. Então, se não orar, não adianta. Se não jejuar, não adianta. Se não ler Bíblia, não adianta. Ah, mas eu leio Bíblia, não oro e no jejum, não adianta. Ah, mas eu oro no jejum e não leio Bíblia, só oro. Não adianta. Não, eu só jejum, você está passando fome. Não adianta. A Trindade é 3. Só com o Espírito Santo não vai. Só com Deus não vai. Só com Jesus não vai. É uma obra inteira salvífica. Deus chama, Jesus perdoa, o Espírito Santo te sela. É assim. Então, ore, jejume, leia a Bíblia e, acima de tudo, respeite e ame o próximo. Esteja em comunhão. Vocês, jovens, vocês respeitam os coleguinhas lá na escola? Por que não respeitam o pai e a mãe? Ama o coleguinha, faz tudo pelo amigo. O amigo é legal, o pai e a mãe é chato. Primeira oportunidade que tiver, seus amigos vão embora. Essas pessoas que vocês veem na escola hoje, que vocês amam, que são os coleguinhas de classe, daqui a alguns anos, talvez vocês vão passar por eles na rua, eles vão virar a cara para vocês. É experiência própria. Pode perguntar ao seu pai e sua mãe também, que é do mesmo jeito. Pessoas que estudaram comigo, eu nem sei para onde estão, nem sei o que aconteceu. Às vezes vejo pelas redes sociais, pessoas que foram tão importantes para mim, foram meus amigos, que muitas das vezes já estou encerrando, eu deixei o meu pai e a minha mãe para ficar com essas pessoas, hoje elas nem lembram que eu existo. No meu aniversário nem mensagem mandam. Sabe quem que manda mensagem? Meu pai e a minha mãe. Sabe quem lembra? Meu pai e a minha mãe. Então os amigos vão embora. Os professores passam, os amigos passam. Enquanto houver vida, quem não vai passar é o papai e a mamãe. É o titio, é o vovô. São essas pessoas. Então, passem a valorizar os pais de vocês. Os familiares, os parentes de vocês. E não só os jovens, todos nós. Amém? Pastor?